Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem, espero que esteja todo mundo na paz, esteja todo mundo com saúde. Pessoal, faz alguns meses que eu não faço nenhuma gravação, não fiz gravação de nada, mas após eu ter passado esse tempo sem gravação nenhuma, hoje foi até um pouco complicado porque às vezes não dá certo. Mas hoje resolvi fazer esse pequeno vídeo falando sobre esse pequeno assunto, que é considerado um tabu para algumas pessoas, para outras pessoas é aterrorizante. Você pode se perguntar que tipo de assunto seria, mas é um assuntozinho em que todos nós já ouvimos falar, mas que muitos não querem falar. Bem, para começar a falar sobre isso, eu quero lhe perguntar: por que? Você sabe por que a gente fica um pouco triste, ou muito triste? Não deveria usar nem essa palavra triste, que vem tristeza. Quando nós perdemos uma pessoa que nós temos afinidade, ou seja, quando recebemos a notícia de que aquela pessoa que nós convivíamos ali morreu, faleceu, desencarnou, espiritualmente falando. Pois é, por que ficamos assim quando recebemos a notícia de uma pessoa que está no nosso meio e não ficamos totalmente tristes, não com a mesma porcentagem de igualdade de quando recebemos também a notícia de que é uma pessoa que a gente já mal ouviu falar ou não tem um certo conhecimento? Pois é, eu acredito que você tenha o seu entendimento, assim como eu tenho o meu entendimento. Mas o porquê de eu estar fazendo esse pequeno vídeo, eu vou chegar lá, você vai entender. Bem, para começar, ficamos assim porque nós temos o costume de nos apegar a tudo e a todos. É natural, isso é normal, do ser humano nos apegar. É uma realidade. É como a pessoa se apegar, tem pessoas que se apegam ao seu aparelho celular, tem pessoas que se apegam ao seu carro, e no dia que aquele carro recebe um arranhãozinho, aquela pessoa tem um desespero muito grande. O carro pode estar na condição que for, mas a pessoa não quer se desapegar de forma nenhuma. Por quê? Porque cria aquele vínculo, cria aquele amor, aquela paixão por aquilo. E com o ser humano não é diferente. É até muito mais forte, porque é vida. É diferente de um objeto. É diferente de algo mais material que não tem vida. Tanto é que há pessoas que quando recebem notícia do tipo, elas também não aguentam o impacto da pressão e naquele momento também o coração para. Ela sente um choque muito grande e desencarna também. Como eu conheço pessoas que também desencarnaram dessa forma. Pois é, mas nós ficamos assim porque no dia a dia nós vamos criando, embora a gente não conviva com aquela pessoa todos os dias, mas no dia a dia você está vendo aquela pessoa, você vai criando, você vai tendo aquela visão física. A sua mente, o seu cérebro vai armazenando tudo sobre aquela, tipo um hábito, em ver aquela pessoa todos os dias. Como no caso, quando é de alguém que está morando dentro da sua casa, tipo um irmão, um parente próximo, ou um amigo que você todos os dias vê, todos os dias você conversa com aquele amigo. E nesse momento que recebe essa notícia, ou até mesmo quando a pessoa vê aquele ente querido ali desencarnando, é como se fosse, para muitos, é como se fosse a pessoa estivesse perdida, na verdade. É como se ela estivesse perdida em uma noite muito escura, estivesse sozinha, em uma noite escura e em uma tempestade muito grande, que faz com que aquela pessoa se sinta pressionada cada vez mais. É como se fosse uma jaula que vai prendendo ali todas as emoções daquela pessoa. Assim, muitas pessoas se sentem quando recebem essa notícia de que aquele ser querido desencarnou.
Mas por quê? Por que exatamente ficamos assim? Bem, essas são algumas das razões. Existem várias. Cada pessoa tem a sua explicação para dizer. Umas podem dizer, eu fico triste porque fulano de tal era quem me dava tudo. Outros podem dizer, eu fico assim porque eu gostava muito, porque era o amigo que eu tinha, que eu considerava amigo de verdade, que íamos para alguns lugares juntos. Outros podem dizer, eu fico triste porque a minha vida dependia da vida daquela pessoa. Nós sempre temos uma explicação do tipo para dar com relação a esse momento de perda, não é verdade? Pois é. Então, quando aquela pessoa está no meio ali, todos os dias nós estamos vendo, mesmo que seja uma pessoa que você não vê todos os dias, mas a pessoa sente. O nosso cérebro é muito interessante. E automaticamente ele cria toda a imagem. Claro que não para algumas pessoas agem como se nada tivesse acontecido, dependendo do tipo até de religião da pessoa. Que tem religião que após haver o desencarne de um membro da família de uma pessoa que seja membro daquela seita, daquela religião, eles vão fazer até alguns rituais, algumas coisas do tipo, fazer as recomendações do espírito daquela pessoa. Mas isso é um assunto para um outro tipo de vídeo, que não se enquadra muito nessa parte, porque o foco aqui principal é por que nós ficamos assim, triste quando a gente recebe essa notícia. É normal, é como eu falei, a gente ficar desanimado. Tem pessoas que choram muito, tem outras que não agem de forma nenhuma, tem outras que se calam, não falam nada. Só vai ter alguma reação após aquela ação dias depois, ou até mesmo no outro dia, no momento no momento em que está havendo ali o momento final de enterrar aquele corpo daquela pessoa que era o ente querido. Pois é. E quando é uma pessoa mais distante, a gente sente também, aquela pessoa sente, porque é como se diz, quem tem coração sente também de uma pessoa que também tem coração. A pessoa fica ali um pouquinho pensativo, mas é diferente. É totalmente diferente. E com poucos dias, a pessoa praticamente já não lembra tanto. É totalmente diferente de quando é uma pessoa que está no meio familiar, que está no meio ali no laço familiar, que está no laço de amizade, está naquele vínculo ali, naquela coisa ali. É diferente. Então, mas diz, é normal. Bem, pode ser normal a pessoa ter aquela reação, o choro, chorar, se calar, fazer as suas preces, as suas orações. Cada um age de uma forma que cada um tem a condição de estar naquele momento. Mas o que é mais importante, que foi aonde eu me agarrei após ter vivido uma situação assim, parecido com essas que eu acabei de falar. Aí eu venho me agarrando nisso. Eu me agarrei em quê? Bem, todos nós vamos passar por essa situação. Hoje eu posso estar velando por alguém, mas amanhã alguém pode estar velando por mim. Ou não, eu não sei, só Deus é quem sabe. Como da mesma forma pode ser com você. Mas para onde é que vai aquele ser, aquela pessoa que morreu? O corpo não é mais nada. O espírito permanece sendo espírito. Além de tudo isso que nós conseguimos ver, há o que nós vemos, há o que nós sentimos. E há um Deus Todo-Poderoso acima de tudo e de todos, que é para onde todos querem ir, que é estar na presença dele. Então eu tenho me agarrado nessa parte, que é a parte mais importante. Bem, eu perdi uma pessoa importante, considerada uma mãe para mim há poucos dias. Fiquei um pouquinho triste, fiz as recomendações para Deus, pedi a Deus que ilumine o caminho do espírito daquela pessoa, que ela possa estar em um caminho de luz, um caminho de doutrinação.
Mas no que eu tenho me agarrado é de que Deus é todo poderoso e Deus é bom. Acima de tudo também Ele é bom. E é para onde todos nós queremos ir. E eu me agarro no quê? De que aquela pessoa que desencarnou, ela foi para os braços de Deus. Então, se ela foi para os braços de Deus, não há o porquê de tanta tristeza para quem fica, porque um dia vai também para os braços de Deus. Eu tenho me agarrado nisso. E você? O que você pensa com relação a isso? Você discorda ou concorda com algo que eu tenha falado aqui? Eu penso assim, porque se Deus é um ser supremo, é o único Deus, então aquela pessoa, nós temos que pensar o seguinte: ela foi para onde Deus está. E se Deus é bom, então não há por que nós ficarmos tristes ao ponto de nos lamentar. Tanto é que quando você confia em uma pessoa, há essa diferença de quando você confia em uma pessoa e não confia na outra. Com quem você gostaria de conversar, com quem você gostaria de sair, a quem você se sentiria mais protegido? É naquela pessoa que você confia, que você sabe que é uma pessoa boa, ou naquela que você considera uma pessoa não boa? Tenho certeza que será que a sua presença, você vai se sentir melhor na presença daquela pessoa que você se sente bem, que você se sente melhor. E aquela pessoa que não tem essa coisa que lhe passa energia negativa, você não vai querer estar nem presente, nem ao lado sequer dessa pessoa. Então, há o Deus Todo-Poderoso, que é o Ser Supremo, é o nosso Pai. É de onde nós viemos e para onde nós vamos voltar. Então, ficar um pouquinho triste com relação a isso chega a ser normal, mas temos que nos agarrar nisso, de que acima de tudo, aquela pessoa foi para os braços do Senhor, foi para os braços de Deus. E se ela foi para os braços de Deus, não há por que haver tantas lamentações, que muitas vezes atrapalha até a evolução ou caminhar daquele ser que desencarnou. Porque no momento em que a pessoa passa tempos e tempos chorando, pensando sobre aquela pessoa que foi, é como se prendesse ela ali. É como se não deixasse com que ela fizesse a passagem dela tranquilamente. Ela foi e ao mesmo tempo não foi. Por quê? Porque há essa não aceitação nossa daquela presença física ali. A presença espiritual sempre vai haver, mas vai ser diferente. É diferente da presença física. Então, com tudo isso que eu falei, e não é exatamente lá uma explicação, até porque para se falar sobre isso seria algo de muito tempo. E eu não sou nem um perito no assunto. Estou falando com base no que eu tenho vivido, com base no que eu sei, com base no que eu aprendi. Estou falando com base em tudo isso. E eu espero que você, se você assistiu esse pequeno vídeo até esse momento, a partir desse momento, faça uma reflexão sobre isso. Pense que acima de tudo e de todos, há um Deus Todo-Poderoso que é para onde nós queremos estar e todos queremos ir para a presença de Deus. Então, se aquela pessoa que você ama desencarnou, não fique triste porque ela está na presença do Senhor, está na presença de Deus. Se agarre nisso, se conforte nisso. E se conforte de que você também um dia vai passar por isso. A mesma situação, ou não exatamente a mesma situação, se falando espiritualmente, mas materialmente, a mesma situação que a pessoa passou, você vai passar também. Vai ter aquele momento de que você vai ter que ir. Pode não ser exatamente o mesmo caminho, porque há também o histórico do passado, de uma pessoa para outra, há essa diferença.
o meu pode ser diferente do seu e vice-versa, e de outras pessoas também. E isso faz com que nós tenhamos uma abertura de porta que nos leva a um determinado caminho, que também pode nos levar ao Senhor, mesmo que tenhamos que passar por certas dificuldades. Há aquelas pessoas que têm um caminho mais reto, que não passa por muitos espinhos, e há aqueles que passam pelos espinhos, mas que também vai para os braços de Deus, para os braços do Senhor. Então, é isso que eu queria falar para você, é isso que eu queria dizer para você, que em momentos assim, se conforte nisso, se agarre nisso, de que a pessoa, ela não foi jogada para um lugar qualquer, ela não vai existir mais fisicamente, lógico, porque o nosso corpo, esse corpo matéria, esse corpo orgânico, ele vai se acabar com o tempo, mas o espírito permanece vivo. E é para onde nós queremos ir, é para a casa do Senhor, para a casa de Deus, ficar ao lado de Deus. Essa é a diferença. Ir para um lugar bom e ir para um lugar que não é bom. Então, vamos nos agarrar nessa teoria de que todos os nossos parentes, todas as pessoas que nós conhecemos e aquelas também que nós não conhecemos, foram abraçadas por Deus no plano espiritual, no plano oculto, nesse plano que o nosso olho não consegue ver, porque é algo que pertence ao Espírito. Então, eu resolvi fazer esse vídeo falando sobre isso, porque há poucos dias, tem mais ou menos uns 8, 9 dias, eu perdi, a gente tem esse costume de dizer que perdi uma pessoa que eu gostava muito e gosto muito, e me agarrei nessa teoria. No início fiquei um pouco triste, como eu falei no início do vídeo, aquela pressão, você sente vontade de desaparecer, de ir para, sei lá, para qualquer lugar. Não tem vontade de comer, não tem vontade de fazer nada, dá vontade de sumir. Se fosse algo que a gente tivesse o poder de sumir, um toque de mágica e depois se retornar, seria bom, mas temos que enfrentar essa realidade. Então, após eu ter perdido materialmente, fisicamente, essa pessoa que eu considerava uma grande amiga, resolvi fazer esse vídeo para que você que está assistindo, futuramente, cedo ou mais tarde, se vir a passar por situação semelhante, você lembre-se dessas palavras. Lembre-se de que, acima de tudo, há um Deus bom, há um Deus todo-poderoso, há um Deus que Ele ama, há um Deus que me ama, há um Deus que nos ama. Há um Deus que ama aquela pessoa que desencarnou. E aquela pessoa que desencarnou, agarremos nisso de que ela foi para um plano melhor do que esse nosso. E aonde Deus está é um paraíso, é um jardim onde não há mentiras, não há nada que venha a prejudicar o si, como existe nessa terra, causada até pelo homem. Então, agarremos nisso e vamos rezar, pedindo também a Deus que, mesmo nós sabendo que aquela pessoa vai para os braços de Deus, mas nós temos que orar, rezar por aquele ser que se foi, para que o caminho daquela pessoa seja minimizado as dores, que Deus perdoe os pecados dela. Isso também nos faz até refletir de que nós não devemos nos apegar a nada desse mundo, porque o que é desse mundo vai ficar nesse mundo. Apenas o que é do mundo espiritual vai para o mundo espiritual. Isso é um tema que abraça muitas e muitas coisas, muitos e muitos outros temas. Por exemplo, ao não apego, ao não querer riquezas materiais, porque não vai levar ninguém para lugar nenhum, não vai fazer de forma nenhuma um altar lá no céu para aquela pessoa que é rica aqui na terra. Existem vários temas, mas o foco aqui principal é o porquê de que nós ficamos tristes quando perdemos alguém que conhecemos, como quando perdemos alguém que temos afinidade, um amigo, um parente próximo ou até mesmo distante. Há esse choque totalmente diferente daquele de que quando é uma pessoa que nós vimos uma ou duas vezes e não temos muita conversa.
Há um choquezinho também, mas é um pouquinho diferente desse de quando nós convivemos com a pessoa. Então, meus irmãos, meus amigos, muito obrigado por você assistir esse pequeno vídeo. Espero que você possa refletir, reflita e pense mesmo com relação a tudo que aqui foi falado. Tenho certeza que você tem um entendimento sobre isso, até um pouquinho diferente do meu, mas o seu deve combinar com o meu nessa parte de que Deus é bom, de que Deus é maravilhoso, de que Deus nos ama, de que nós iremos para os braços do Senhor e de que se aquela pessoa que desencarnou, ela não tem, nós não devemos ficar tristes porque a morte em si, ela é vencida. Deus venceu, Jesus venceu, nós não vencemos, mas ela nos dá a passagem para estar ao lado do Senhor. Deus é luz, Deus é paz, Deus é amor, Deus é sabedoria, Deus é esperança. Deus é o ar que nós respiramos, Deus é a água que nós bebemos. Deus é tudo de bom para nós. Então, se Deus é essa maravilha de bondade para nós, nós não temos por que ficarmos tão tristes no momento em que uma pessoa foi para o lado dele, porque ele é bom. Então, muito obrigado mesmo por isso, por tudo. Fique na paz, fique com Deus. Deus lhe abençoe e Deus me abençoe também. Muito obrigado. Se Deus quiser, futuramente farei um outro. Tchau, tchau.